O que é mais assustador do que o silêncio absoluto é o silêncio interrompido. É a ausência de som onde, por lógica, deveria haver o eco de milhões de vozes há muito silenciadas. Esta é Pripyat, Ucrânia, a cidade fantasma, um tumor cinzento de concreto e radiação, onde a vida parou bruscamente em 1986. Mas em 2012, no coração da zona de exclusão, algo estava se movendo na escuridão opressora. E algo estava sorrindo. Esta é a história de Júlia, a jornalista que sabia demais, e do palhaço que não se mexia. Júlia era uma investigadora, uma profissional com 51 anos de idade, mas com a voracidade de um novato. Ela não estava em Pripyat para caçar fantasmas radioativos ou narrar a tragédia clássica. Júlia estava lá para caçar a verdade, aquela que se esconde nos escombros do poder e da corrupção, que floresce onde a lei é fraca e a vigilância é quase inexistente. A zona de exclusão é um ambiente hostil, não apenas pelo césio e pelo estrôncio, mas pela atmosfera psicológica que paira sobre cada bloco de apartamentos abandonado. É o luto radioativo. O ar ali pesa, a eletricidade é escassa e a escuridão da noite de Pripyat não é comum, é total. Uma ausência de luz tão completa que devora qualquer farol, qualquer chama, um véu negro perfeito para esconder atividades que jamais deveriam vir à tona. Júlia sabia dos riscos. Sabia que suas matérias sobre desvio de verbas e tráfico de artefatos contaminados haviam lhe rendido inimigos poderosos e discretos. Ela não tinha medo de espectros, mas tinha um pavor saudável de homens disfarçados de burocratas. Nossa história começa em uma noite de outubro, fria e úmida. O único som constante era o bip monótono do seu dosímetro de radiação. Júlia havia recebido um convite, não um convite formal, mas um ultimato velado. Um contato anônimo a havia atraído para o que parecia ser uma celebração grotesca, organizada em um dos antigos prédios de lazer de Pripyat, talvez o Palácio da Cultura Energetic. A ideia de uma festa dentro do perímetro contaminado já era estranha o suficiente, mas Júlia, movida pelo instinto jornalístico, sabia que ali residia uma pista vital. Ela precisava saber quem se sentia tão seguro a ponto de celebrar no inferno. Quando ela chegou, o local estava iluminado por geradores de diesel ruidosos que lançavam sombras nervosas e dançantes pelas janelas quebradas. A música era alta, distorcida, parecendo uma fita cassete velha tocada em velocidade errada. A estranheza não estava na música, nem na decoração fúnebre feita de destroços e poeira, mas sim nas pessoas. Eram cerca de 20 indivíduos, todos usando algum tipo de máscara. Máscaras de gás obsoletas, máscaras de carnaval baratas, máscaras cirúrgicas sujas. Uma congregação de anonimato forçado. Júlia, com sua habitual discrição, vestia apenas um casaco pesado e um lenço cobrindo metade do rosto, usando a poeira como desculpa. Ela observava, mas era observada em troca. O clima não era de alegria, mas de tensão contida. Parecia mais uma reunião de um culto sombrio do que um evento social. Ela percebeu que a maioria dos presentes evitava olhar diretamente nos olhos uns dos outros. A única exceção era uma figura solitária que se mantinha à margem, perto da porta de saída, em uma postura de sentinela silenciosa. Este era o palhaço. Não um palhaço alegre e colorido. Ele usava um macacão escuro, quase preto, e uma máscara de látex branco extremamente simples, que imitava um sorriso largo e vazio. A máscara não tinha cabelo, apenas uma superfície lisa e perturbadora. O palhaço não dançava, não falava e não se movia. Ele simplesmente estava parado, com a cabeça ligeiramente inclinada, observando a festa através daquele sorriso pintado. Júlia tentou ignorá-lo, focando-se em identificar as vozes. Sua gravação mental era sua arma. Ela conseguiu captar fragmentos de conversas sobre o transporte e o acobertamento.
informações que ela já suspeitava, mas agora tinha confirmação. Perto das 2 da manhã, Júlia sentiu que seu tempo havia acabado. A pressão psicológica do local estava esmagadora. Ela precisava sair dali, processar o material e divulgar o que sabia. Ela acenou discretamente para um dos contatos que a havia levado, um jovem motorista de táxi clandestino que a esperava do lado de fora da zona de exclusão, prometendo encontrá-lo no ponto de checagem leste em 40 minutos. Júlia deu a última olhada. O palhaço ainda estava parado, a mesma posição, a mesma inclinação de cabeça. Ele parecia uma estátua da loucura, um guardião da decadência. Ela saiu pela porta lateral, mergulhando na escuridão. O gerador da festa abafava o som de seus passos, enquanto ela corria entre os prédios cinzentos, o vento cortando sua pele. Mas Pripyat tem seus próprios vigilantes. Na manhã seguinte, o motorista a esperou inutilmente. Júlia jamais chegou ao ponto de encontro. A polícia ucraniana, notificada pelo motorista assustado, relutou em entrar na zona de exclusão para procurar por uma jornalista estrangeira desaparecida. O protocolo era lento, a burocracia mais densa que o urânio. A busca oficial só começou 72 horas depois e foi rápida, brutalmente infrutífera. Eles rastrearam os passos de Júlia até uma das principais avenidas que levavam para fora da cidade abandonada. Não havia sinais de luta nem de veículo. Era como se ela tivesse evaporado na densa névoa da manhã. Então, a pista macabra, não no local da festa, mas a cerca de 50 metros da esquina onde a rua virava, ao lado de uma velha cabine telefônica enferrujada. O policial que encontrou o item quase o pisou. Era um relógio de pulso feminino, de um modelo simples e prateado. Era o relógio de Júlia. Estava caído de lado na terra compactada, sem a pulseira, como se tivesse sido arrancado. E ele estava parado. Não apenas parado, congelado. O ponteiro das horas marcava exatas 2:07 da manhã. Aquele era o momento exato em que Júlia havia saído da festa. O momento em que o silêncio da noite de Pripyat a acolheu pela última vez. O relógio estava intacto, mas seu mecanismo interno havia sido destruído, não por impacto, mas por um pulso eletromagnético ou uma força inexplicável que simplesmente parou o tempo naquele objeto. Os investigadores teorizaram: um ataque? Um sequestro? Por que parar o relógio? Era uma mensagem. Se fosse, a mensagem era clara. O tempo dela havia acabado. O caso esfriou rapidamente, sem corpo, sem testemunhas identificáveis, graças às máscaras. As autoridades fecharam o arquivo sob a classificação de desaparecimento em área de alto risco. Mas Júlia era uma jornalista investigativa, e jornalistas investigativos deixam rastros. 6 semanas após o desaparecimento, a polícia confiscou o laptop criptografado de Júlia, que estava em seu quarto de hotel, em Kiev. Dentro não havia apenas os áudios da festa, mas uma pasta de arquivos de vídeo que mudaria a compreensão do caso, revelando o palhaço em toda sua glória estática. Júlia estava testando um novo sistema de vigilância camuflada. Minúsculas câmeras de alta resolução instaladas nos botões de seu casaco. Ela havia gravado tudo: a festa, as máscaras, as conversas e, o mais importante, ela havia gravado a esquina. Os vídeos revelaram o que o título deste caso nos diz: o palhaço que ficava parado na esquina sorrindo para as câmeras. O clímax veio na gravação de 2:06 da manhã. Júlia estava correndo. Ela passou pela cabine telefônica e lá estava ele, a figura imóvel. O palhaço estava a uns 10 metros de distância, na mesma posição em que estava na festa. A máscara branca sorrindo para a escuridão. No vídeo, Júlia se vira por um instante, como se sentisse a observação fria. Ela apressa o passo e então o grande e perturbador plot twist. A câmera em seu casaco registra, em um flash de luz distorcida e rápida, a figura do palhaço movendo-se com velocidade antinatural, não correndo, mas deslizando. E quando o objeto atinge Júlia, há um clarão.
Um estalo seco. O vídeo se encerra abruptamente em uma tela preta, cheia de ruído estático. O momento exato em que o relógio parou. Dias depois, a polícia conseguiu extrair a imagem do último frame de vídeo. Uma imagem granulada, mas inegável. A figura que se aproximou de Júlia não estava mais usando a máscara de látex branco sorridente. A máscara branca, a do palhaço estático, havia caído ao chão, revelando uma segunda camada. Uma máscara de coelho. Uma máscara de coelho suja, de borracha gasta, com olhos vazios e orelhas longas. Uma máscara que, de alguma forma, era ainda mais aterrorizante que o sorriso vazio. E a revelação. A tecnologia forense limpou a distorção no macacão escuro do assassino. Preso no tecido, havia um distintivo quase invisível. Um emblema que ligava o portador da máscara de coelho a uma das empresas de segurança terceirizadas contratadas para patrulhar a zona de exclusão. Uma empresa que Júlia havia investigado meses antes por ligações com o crime organizado local. O assassino não era um fantasma, nem um palhaço aleatório. Era alguém que operava sob a lei, disfarçado de protetor, usando o ambiente de Pripyat como seu playground particular. O nome do suspeito foi rapidamente identificado. Um ex-policial, demitido por corrupção, agora chefe de segurança da empresa terceirizada. Uma pessoa que Júlia conhecia, que ela havia entrevistado e que ela estava prestes a expor. Ele usava o palhaço estático como uma distração psicológica, um ponto de medo fixo, mas quando a caçada começava, ele trocava o disfarce, assumindo a identidade mais violenta e pessoal do coelho sujo. A máscara de coelho, desfigurada e podre, era o seu verdadeiro cartão de visita. A face do traidor. Se você já sentiu que estava sendo observado, se já sentiu a frieza de um sorriso fixo na escuridão, digite medo nos comentários agora. O suspeito, apesar de identificado, desapareceu. Fugiu para a vastidão da Rússia ou Bielorrússia, sumindo como o vapor radioativo. Júlia foi tragada pela terra que ela investigava. Seu corpo jamais foi encontrado. O palhaço ou o coelho venceu. Ele não apenas a calou, mas fez o seu desaparecimento parecer apenas mais uma estatística de risco da zona de exclusão. Hoje, se você estiver em Pripyat durante a noite, a cidade ainda está silenciosa. Mas há quem diga que ao passar por certas esquinas abandonadas, os sensores de movimento ainda disparam e que se você ousar olhar para trás, pode ter a breve e terrível sensação de ver uma figura parada, imóvel, sob a luz fantasmagórica da lua, observando com um sorriso de látex branco. Lembre-se, o medo mais profundo não está no desconhecido, mas naqueles que conhecemos, escondidos por trás de uma máscara, aguardando o momento de parar o seu relógio. Se esse caso te deu calafrios, deixe seu like e se inscreva no Voz da Noite para mais mistérios. Boa noite e cuidado com o que sorri para as câmeras. Eu sou a Voz da Noite e espero por si no nosso próximo encontro. Até lá, durma bem, se conseguir.